Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Todos os anos, pelo menos 700 mil trabalhadores brasileiros sofrem algum tipo de acidente de trabalho. Para refletir sobre esse problema, foi instituído o Abril Verde, tema da nossa conversa agora com o procurador Marcel Trentin. Doutor, obrigada pela sua presença. O Abril vai ser verde? Eu que agradeço pelo convite. Realmente, o Abril Verde, ele traz duas datas importantes, né? Primeiro, o dia 7 de abril, que é o Dia Internacional da Saúde, e o dia 28 de abril, então, que ele homenageia as vítimas de acidente do trabalho. Então, por esse motivo que é o Abril, e verde traz muito a questão do meio ambiente de trabalho, né? O meio ambiente em si. O meio ambiente do trabalho hoje é tido na Constituição como parte do meio ambiente e é nele que, na verdade, a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Passa mais tempo nesse ambiente de trabalho, nesse meio ambiente, do que no próprio ambiente familiar. Então, o Abril Verde ele vem com essa tentativa de conscientizar pela necessidade de prevenção de acidente do trabalho, né? Trazer esses dados alarmantes de 700 mil acidentes do trabalho e muitos desses que o trabalhador não retornou para sua casa. E a gente vem trazer essa campanha forte com a participação do Tribunal Regional do Trabalho em todo o país, na verdade, né? Aqui na 23ª, um apoio muito bom. Então é isso, a nossa ideia é justamente demonstrar a necessidade de conscientização para que essa prevenção seja cada dia maior. Doutor, esses números, esses dados são nacionais. Em Mato Grosso, onde acontece o maior número de acidentes? Onde é que o olhar do trabalhador, do empregador, dos órgãos envolvidos com a questão trabalhista tem que se voltar? O estado é muito grande, né? As atividades são imensas e muito diversificadas, mas os setores que nós temos aqui muito forte, que tem um acidente de trabalho corriqueiro, são os frigoríficos que estão espalhados de norte a sul do país, do estado, né? Então é um setor que acontecem muitos acidentes do trabalho e também, não aquele típico acidente de trabalho, mas também aquelas doenças ocupacionais que são tidas, né, como acidentes do trabalho. O setor da construção civil também, se nós formos para o norte do estado, a gente vai ter a construção de grandes obras, como as usinas hidrelétricas, e que demandam bastante trabalho de muita gente que não é do estado, né? A gente traz bastante trabalhador do norte e nordeste para cá e tal. Então, nessas demandas que principalmente tem um grande número de terceirização, a gente acaba tendo aí um índice de acidente do trabalho muito grande. Doutor, antes que a gente fale um pouquinho mais sobre essa questão da terceirização e acidente de trabalho, que é um tema que está se falando muito, o senhor falou uma coisa interessante sobre os acidentes típicos, né, nesse setor frigorífico, o senhor deu o exemplo, e os que não são típicos. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais essa questão da doença ocupacional, que tipo de doença, o que é o acidente típico para quem está nos assistindo. Nós temos o acidente típico é aquele que acontece abruptamente, né? Aquele que acontece no dia a dia, então vai subindo uma escada e ele sem alguma segurança, ele cai da escada e se machuca e acontece o acidente típico, né? A doença ocupacional, ela vai acontecendo sem muitas vezes que o trabalhador ou até mesmo o empregador ele descubra, né? Mas relacionado à atividade. Relacionado à atividade, né? Então, por exemplo, vamos pensar no frigorífico de aves. A velocidade das esteiras, por exemplo, quando tem uma necessidade de produção muito grande, a velocidade ela aumenta. E os números de movimentos que o trabalhador faz com a faca durante a jornada de 8 horas, né, com aquilo vai gerando uma lesão, que a cada dia vai piorando, né? Então a da faca não é o corte, né? Não é o corte, são os movimentos, né? Então a gente tem muito isso e vai para um setor mais conhecido, do setor bancário, né, o tempo todo ali digitando. Então essas doenças ocupacionais, elas vão minando a saúde do trabalhador durante determinado tempo. Por isso que a gente tem exame admissional, periódico e demissional. Para quê? Para a gente saber
se aquela doença, ela decorre do trabalho, se ele entrou sem aquela doença e adquiriu aquela doença, porque muitas vezes elas não são perceptíveis como um acidente de trabalho típico, né? E nós temos também o acidente de trabalho de trajeto, né? Que é aquele que o trabalhador sofre indo para casa, ou o trajeto casa-trabalho, né? Então, existe essa diferenciação, mas todos tidos, né, no gênero ali como acidente de trabalho. Então a atenção está no trajeto, está na atividade em si e está na rotina do trabalho. Sim, e justamente isso é importante nessa classificação dos acidentes, porque a prevenção deles, ela não se faz somente pelo tradicional equipamento de proteção individual. Os famosos EPIs. Exato. Então, vamos voltar naquela questão dos frigoríficos de aves. Nós podemos estar com luvas, nós podemos estar ali com um capacete e tudo mais. Se nós não fizermos um estudo das necessidades daqueles trabalhadores de fazerem as pausas nos momentos corretos, de fazerem algum alongamento para que não endureça os movimentos, que não prejudique. É tudo um estudo que se faz segundo as normas de direito do trabalho, né? Segundo as NRs que a gente fala, as normas regulamentares. Então, essas medidas de prevenção, o senhor está falando de ser muito mais amplo, né? Mas o arrozinho com feijão também não pode ser descartado. O fato de usar a EPI da empresa, fornecer os cursos, o trabalhador fazer o curso, usar o EPI, trocar o EPI periodicamente, isso também está dentro dessas ações que vocês vão chamar a atenção esse mês? Com certeza, principalmente, né, é bem isso, assim, o arroz com feijão é bem isso, o equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, programas de saúde do trabalhador que são direcionados a cada setor. Então a gente tem um programa específico para frigoríficos, né, a norma regulamentar para frigorífico, para ambiente do trabalhador rural, construção civil. Então é tudo bem específico para que reduza cada vez mais esses acidentes, né? E o mais importante é que às vezes a gente acha que não tem uma ligação direta, e tem a jornada exaustiva. Parece que não tem muito a ver com o meio ambiente do trabalho, mas tem, né? Quanto mais o trabalhador está ali trabalhando superior àquelas horas extras que são permitidas, ele começa a sofrer com os movimentos, com o cansaço, com a fadiga, e aquilo facilita... A atenção não é a mesma, né, doutor? Facilita o acidente do trabalho, a atenção não é a mesma. A gente tocou rapidamente na questão dos terceirizados, agora a gente tem a nova lei, e tradicionalmente é um grupo que sofre mais acidente de trabalho, não é, doutor? Com certeza. Nós já temos a terceirização aí há um bom tempo, ela é realidade histórica, nós não tínhamos até então uma regulamentação, né? Toda aquela orientação que se seguia era por norma do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, mas nós não tínhamos essa regulamentação justamente porque as propostas que existiam eram justamente essa proposta aprovada, né, de precarização. A terceirização hoje, da forma que ela é proposta, ela traz um objetivo, uma concretização diferente do que ela foi pensada. O que se buscava com a terceirização era terceirizar atividades meios para que aquele serviço ele fosse feito de uma melhor forma, de uma forma mais especializada. Então, para que aquela atividade meio, então, por exemplo, atividade de segurança, atividade de limpeza, elas fossem feitas por empresas especializadas, para que o tomador não precisasse se preocupar na especialização daquele serviço meio e focasse na sua atividade principal. E ela, como é posta hoje, né, e vem sendo combatida, e vai continuar sendo combatida pelo Ministério Público do Trabalho, ela vem para precarizar, para reduzir custos, né? E quando a gente fala em redução de custos, porque não tem por que a gente falar em terceirização de atividade fim sem pensar em redução de custos. Não é só o trabalhador que vai receber menos, né? As proteções, que não são baratas, vão ser menores. Então, não é barato você
contratar e implementar um programa de saúde e segurança do trabalho, né? Ele realmente são medidas que elas acabam tendo um valor e esse valor ele agrega naquele custo de produção, né? Então o que acontece é isso, a empresa terceirizada, na maioria das vezes, ela vai barateando aquele custo de prestação do serviço e chega nesse enorme número, esse enorme percentual que a gente tem de 70% a 80% dos acidentes do trabalho ocorrem em empresas terceirizadas. Com os servidores terceirizados. Sim. Para a gente encerrar, doutora, queria que o senhor falasse, né, na prática, aqui em Mato Grosso, o que está previsto, que ações estão previstas dentro da programação do Abril Verde, nessa tentativa de sensibilizar todo mundo, todos os envolvidos, do empregador, trabalhador, para um olhar atento para a segurança. Aqui a gente quer fazer a conscientização como ocorre naqueles outros meses que nós temos, né, do outubro rosa, agora do novembro azul, né, isso. E o Abril Verde também, a gente quer conscientizar cada vez mais as pessoas, as instituições, já temos parceiros aqui como o TRT, o Tribunal de Justiça, a TV Centro-América também, estão todos iluminando os prédios com a cor verde. Alguns sites, nós temos também já o Fundo Verde, nós vamos fazer publicação de artigos nesse sentido, a OAB hoje na audiência pública que tivemos, eles também aderiram publicamente à campanha. Nós teremos uma exposição no Shopping Pantanal, no dia 24 agora, e a exposição de fotos, e essa exposição está sendo feita em todas as regionais, nas 24 PRTs, e ela traz as fotos de trabalhadores que refletem esse meio ambiente do trabalho, essa necessidade de prevenção. Então, e é isso, né? E essas conversas boas que estamos tendo aqui para divulgar o movimento, para alertar para a importância, a necessidade de prevenção, de conscientização de que esse meio ambiente, que todos trazem a necessidade de proteção, ele envolve o meio ambiente do trabalho. Dr. Marcel Trentin, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, muito obrigada pela sua participação. Que a gente tenha, né, uma redução desses números de acidente, que a gente possa voltar a se encontrar outras vezes para falar dessa redução. Obrigada, doutora. Eu que agradeço pelo convite e oportunidade. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link Vídeos, ou no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e assim ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.